Fala galera, nós hoje vamos falar sobre as tétrades chamadas luz de sangue. Vamos lá! O que é lua de sangue? Bem pessoal, eu acredito que a maioria das pessoas já sabe, já viu, mas só para deixar claro, isso é um fenômeno astronômico, em que do nosso ponto de vista geográfico, a lua fica vermelha. O fenômeno é raro e acontece em eclipses da superlua. O eclipse lunar ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua estão em perfeito alinhamento, e o planeta Terra fica no centro. Em relação ao Sol, a Lua é ocultada pela Terra, ou seja, os raios solares não chegam até o satélite. E a sombra do planeta é projetada na Lua, que escurece ou a deixa avermelhada. Do ponto de vista bíblico, temos alguns versículos que falam sobre esse fenômeno. Lucas 21:25 diz: "E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas." O primeiro ponto do nosso estudo é reconhecer que o sol, a lua e as estrelas servem sim de sinais escatológicos. Isso fica bem claro no versículo que acabamos de ler. Observe Joel 2:31. "O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." Esse mesmo versículo de Joel é citado em Atos 2:20. Então, diante disso, nós temos base bíblica no Antigo e no Novo Testamento que confirmam, por exemplo, o fenômeno das luzes de sangue como sinais escatológicos. E o que representam as luzes de sangue? Bem, vamos lá. O pastor Mark Biltz, do Ministério El Shaddai em Washington, Estados Unidos, apresentou um estudo astronômico que aponta que desde o ano 1 depois de Cristo, época do nascimento de Cristo Jesus, até os dias atuais, ocorreram 7 tétrades. Ele trouxe um estudo mostrando que todas as 7 tétrades ocorreram na Páscoa e em tabernáculos, sendo que a Páscoa é a primeira festa sagrada da cronologia profética dos últimos dias, registrada em Levítico capítulo 23, e tabernáculos é a última das 7 festas, sendo que cada uma dessas festas se realiza em Jesus. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo aqui no canal chamado Arrebatamento, vai lá, assiste, para poder entender o significado dessas 7 festas proféticas. Ainda com base em eventos históricos, a pastora Valnice Milhomes trouxe um estudo onde ela afirma que o eclipse solar significa juízo de Deus contra as nações e que a lua vermelha significa juízo de Deus contra Israel. Então ela trouxe os seguintes dados. Em 1492 ocorreu a expulsão dos judeus da Europa e, como resultado, ocorreu a descoberta da América. As tétrades teriam ocorrido entre 1493 e 1494. Houve uma tétrade entre 1949 e 1950. Nesse período nós sabemos que ocorreu a Segunda Guerra Mundial e aconteceu o restabelecimento do Estado de Israel como nação depois de quase 2.000 anos. 6 milhões de judeus foram exterminados. Entre 1967 e 1969 ocorreu a Guerra dos 6 Dias, quando os países islâmicos tentaram destruir a nação de Israel e Israel venceu os países árabes e reconquistou Jerusalém. Entre 1996 e 1997, houve a celebração dos 3.000 anos da nação de Israel. Essa data é contada a partir da data em que Davi conquistou Jerusalém. A última tétrade que se tem notícia foi entre 2014 e 2015. Esse fenômeno contou ainda com um eclipse solar no meio. Isso lembra de perto Atos 2:20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. O interessante é que vemos hoje o Coronga aí exercendo juízo sobre as nações. Eris foi descoberto em 2005, localizado depois de Plutão. Foi descoberto mais esse planeta, mas não chamam necessariamente de planeta, porque não se qualifica como tal. Dizem que Eris é um planeta anão com massa maior do que Plutão. É o 9º corpo de massa maior e gira em torno do Sol. Possui uma lua chamada Disnômia. Na mitologia, Eris é a deusa da contenda e da discórdia, e possui uma filha chamada Disnômia, que significa sem lei ou ilegalidade. Então, metaforicamente, o homem descobriu a contenda e a discórdia bem ao lado do inferno. Será que é uma metáfora que entrou no mundo? Observe Mateus 24:12. "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Lembrando a vocês que a palavra iniquidade no grego é a palavra avon, que significa torcido ou distorcido. Imagine uma árvore onde o pecado é o fruto e a iniquidade é a raiz. Não adianta tratar o fruto se a raiz não for cortada. Mateus 3:10. "E também agora está posto o machado à raiz
das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. O Cruzeiro do Sul é a menor das 88 constelações modernas. Devido às movimentações dos astros, se torna cada vez menos visível. Segundo Perry Stone, os astrônomos cristãos afirmam que a última vez que esta constelação foi vista em Jerusalém, de maneira muito baixa no horizonte, foi exatamente no dia da crucificação de Cristo, e que depois da crucificação ela teria se deslocado cada vez mais para o sul. A galáxia de Redemoinho fica localizada na área da Grande Concha, que também é conhecida como Ursa Maior. Ela possui 7 estrelas principais e é citada na Bíblia. Procurai o que faz o 7 estrelas e o Órion e torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. A estrela do norte está localizada acima da Grande Concha. Observe outros textos bíblicos. O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Isaías 14:13. No cabo da Grande Concha, ou Ursa Maior, fica localizado o Grande Redemoinho. Quando o telescópio Hubble entrou na galáxia de Redemoinho e passou a tirar fotos do centro dessa galáxia, veja o que ele encontrou. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há um tremendo avivamento esperando pela Igreja de Deus nos últimos dias. Em 1969, foi divulgado que o homem pousou na Lua. Hoje em dia estão planejando estabelecer uma colônia em Marte. Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Em 1998 foi visto o cometa Hale-Bopp, 50 mil vezes mais brilhante do que o cometa Halley, segundo o astrônomo cristão Westworth. A última vez que o cometa Hale-Bopp apareceu foi quando Noé construía a arca. Entre 17 e 18 de agosto de 99, todos os planetas exceto Plutão estavam alinhados ou opostos entre si, que é chamado pelos astrônomos de Grande Cruz. Esses planetas se alinharam nas constelações de Leão, Touro, Aquário e Escorpião, que são nomes seculares para essas constelações. Segundo Perry Stone, na verdade, estas constelações apontam para as 12 tribos de Israel. Leão significa a tribo de Judá, de onde surge o Messias. Touro, por exemplo, a tribo de Manassés. Aquário para Ruben e a águia aponta para Dan. Segundo a astronomia, nosso sistema solar possui 12 constelações visíveis, que possuem um ciclo de 2.000 anos. Os judeus veem nessas constelações um simbolismo profético para cada uma de suas 12 tribos. Mais uma vez, reafirmo que apesar das estrelas dos céus servirem de sinais, conforme Gênesis 1,14, elas não regem a vida de ninguém. Deuteronômio 4,19. E não levante os teus olhos aos céus, e veja o sol, a lua e as estrelas e todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas àqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, e o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Apocalipse 4, 6 e 7. Observe a esfinge egípcia, rosto de homem, corpo de touro, patas de leão e asas de águia. De acordo com a história judaica, Perry Stone informa que Adão, Sete e Enoque haviam compreendido os significados do céu e que estes significados foram posteriormente distorcidos pelos egípcios, babilônicos e gregos. A partir disso, a astronomia foi distorcida para a astrologia e culto aos deuses. Guarda-te, não levante os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e dês culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus.
Pessoal, aqui eu estou finalizando a parte do nosso estudo da astronomia da criação. Vocês podem perceber pelos vídeos que eu procurei navegar pela astronomia, expliquei também um pouco do simbolismo baseado na mitologia grega, que é uma mitologia pagã que não coaduna com a perspectiva bíblica de que os sinais dos céus apontam para eventos escatológicos que de antemão nós já sabemos que vão acontecer e que vão culminar com o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu procurei ter muito cuidado e equilíbrio, entendendo que os astros dos céus, as estrelas, tudo que existe foi feito por Deus para a sua glória, para o louvor da sua própria glória. Quando o ser humano deixa de adorar o Criador no lugar da criatura, ou ele extrapola os sinais dentro da perspectiva bíblica e começa a se tornar uma coisa assim esotérica, mística, querendo prever o futuro, ele acaba incorrendo em pecado, porque as datas determinadas por Deus pertencem só a Ele. A Bíblia fala sim sobre os sinais dos céus, e se a Bíblia fala sobre os sinais dos céus, nós temos que atentar para esses sinais, mas sem incorrer em exageros e distorcer a perspectiva bíblica. Isso é muito perigoso. Eu, particularmente, não fico o tempo todo olhando para o céu, tentando interpretar as coisas. Às vezes, quando sai alguma notícia importante, que eu vejo um fato irrelevante, eu procuro ficar atento, mas não é isso que direciona ou que molda a minha vida e o meu jeito de pensar. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Faça aquilo que a Bíblia diz: examinai todas as coisas e retém o que é bom. Até o próximo vídeo.